recebo aqui no estúdio a endocrinologista da Unimed Piracicaba, a doutora Lenira, que já passou por aqui algumas vezes, já tive o prazer de entrevistá-la. E a gente fala que a diferença, né, dos entrevistados aqui é que são entrevistados que realmente têm conteúdo, que trazem informação real para a gente. Porque a gente sabe que a internet você encontra tudo o que você quiser. Se você colocar lá qualquer pergunta, ela vai te dar. E aí, fake news ou não? Né? Então é muito complicado hoje, muita gente falando, pessoas que nem são especialistas, que nem são médicos, dando informação. E a gente, às vezes, né, não sabendo, não buscando a informação, acaba consumindo aí notícias falsas. E por isso, eu convidei a doutora Lenira, que está com a gente para falar sobre obesidade e emagrecimento. Nós fizemos uma enquete como sugestões de tema, e é claro, né? Verão chegando, final do ano, o pessoal quer o quê? Ficar com o corpo perfeito. Então, assim, tem inúmeras perguntas sobre emagrecimento. Mas eu queria começar falando sobre a obesidade. O que é e o que ela causa. Perfeito, obrigada, Gra. E um prazer estar aqui mais uma vez com você. Prazer é nosso, com certeza. A obesidade é o acúmulo de peso em excesso, né? E hoje a gente sabe que não existe obesidade saudável, então até antigamente a gente achava que poderia ser, as pessoas poderiam ganhar peso, mas não ter colesterol alto, tipo ou não assim, ter... aquele fofinho, né? Geralmente vó e mãe falam assim, ele tá Isso. saudável, tá fofinho, Exato, né? Não existe mais isso. Hoje a gente sabe que não, porque a obesidade, ela faz com que se acumule tecido gorduroso em lugares no organismo e que não seriam aptos a receber gordura. Um deles é o fígado, por exemplo. Então, esse acúmulo ectópico que a gente diz, né, fora de lugar da gordura, causa sempre consequências e ao longo dos anos vai tendo influência metabólica, aumenta o colesterol, aumenta o risco de diabetes, pressão alta, sobretudo para quem já tem um histórico familiar de alguma coisa desse tipo, né? Uhum. Mas mesmo sem doenças metabólicas, o obeso ele é mais propenso a ter problemas ortopédicos, problema de joelho, de coluna. E também uma coisa que ninguém lembra é que a obesidade traz um risco aumentado para alguns tipos de câncer. Ah, Câncer sim. de mama, câncer de intestino, de endométrio, né, que é o útero. Então é importante a gente ter em mente que o peso ele faz parte de um ajuste do organismo e é importante que a gente tenha sempre em foco essa questão de manter um peso saudável. Uhum. Questão em relação à saúde, nem tanto à estética, né? Porque eu conheço pessoas que se preocupam tanto com a estética, buscam tanto o emagrecimento, só que assim, buscam o emagrecimento não como saúde, mas como beleza. Sim. E às vezes fazem coisas, inclusive tem perguntas aqui, fazem coisas que vão contra a saúde, né? Sim. Por isso que tem que tomar cuidado, tem que emagrecer, mas com saúde. Com saúde, claro, não tenha dúvida. A gente quer perder peso, mas quer manter uma compleição física normal, manter a massa muscular, né? O importante é perder gordura, não o peso em si, às custas de perder massa muscular, por exemplo. O emagrecimento tem que ser um emagrecimento saudável, que resulte na melhora da condição física. Uhum. A obesidade, ela é genética? Pode ser. Existem... questão de hábitos? Continuação de hábitos? Também. Na realidade, assim, existem algumas doenças genéticas que elas cursam com obesidade. Então, a gente sabe que tem principalmente algumas síndromes genéticas que cursam com obesidade. Essas são as obesidades monogênicas a pessoa está dentro de um quadro sindrômico. O que existe também, às vezes a gente vê famílias, né, normais, mas que todos são obesos, tem muitos bariátricos dentro da mesma família, então às vezes isso faz parte de um padrão poligênico de herança, então quer dizer, são vários genes que podem estar de alguma forma relacionados a essa questão do ganho de peso ou da dificuldade de perder peso que se manifestam naquela família, então é uma propensão aí ao ganho de peso de uma forma genética. Essa característica poligênica a gente ainda não tem como fazer exames para dizer assim, olha, eu tenho todos esses genes aqui que conferem essa característica de obesidade, mas a gente vê pelo padrão familiar, né? Principalmente quando a gente vê uma obesidade de quadril, você vê que é bem genética, né?
a mãe, a avó, você vê um padrão genético nisso. Agora, acima da questão genética tem a questão da transmissão de hábitos. Exatamente. Né? Então, você não pode pedir que a criança coma frutas se os pais não comem frutas. Você não pode pedir para a criança comer saudável se os pais não comem saudável. Então, o hábito alimentar é uma coisa que a gente aprende. E isso é muito importante porque é uma coisa que se transmite de uma forma não genética. É porque você vê muitas crianças, né, 10, 12 anos, que estão naquela fase para passar para a adolescência e obesos, brigando com a balança. E eu vejo pais vendo a compulsão, geralmente, alimentar daquela criança e tipo, é dela, e não é dela e nem dele, né? Na verdade, eu acho que precisa de um acompanhamento nutricional e às vezes até psicológico, né? Porque vira uma compulsão, né? Vira, porque a comida, ela tem um papel, além desse aspecto nutricional, ela tem um papel muito de conforto, de agregação, de comemoração ou de recompensa, né? Então é muito comum você ver assim, os pais levam o filho para tomar um lanche para comemorar alguma coisa ou para recompensar uma boa nota, ou enfim, a comida idealmente ela tem que ser desvinculada. Qualquer prêmio, né? Isso, exatamente. Ou prêmio, ou brincadeira, né? Que muito se discute, se já se discutiu essa questão de você associar lanches a brinquedos, né? É uma coisa que já foi muito discutida. Tipo, vamos comer um fast food, e ali no fast food tem ganha um brinquedinho se você toma aquele lanche. Então, essa coisa tem essa associação tem que ser desfeita, porque a comida tem o papel de nutrir. Lógico que tem que ser agradável, tem que ser prazerosa a refeição, mas ela tem que estar dentro de uma refeição com valor nutricional, né, importante, e não só a prioridade do prazer da comida. As escolas, acho que tem algumas que já têm isso como matéria, mas eu acho que as escolas deviam começar a implantar isso com as crianças, fazer um trabalho. Porque às vezes os pais, por uma ignorância, não sabem, não aprenderam, porque a minha geração não tinha acesso a tanta informação. Sim. Então, assim, a gente vem aprendendo com o passar dos anos. E tem gente que não tem acesso, também não tem curiosidade em saber. As escolas deviam começar a implantar, né? Falando do alimentar saudável, da comida saudável, né? Sim, na realidade, o que se acha que a única forma que a gente tem de combater a obesidade, que aliás vem em números crescentes no mundo todo, né? No mundo todo, através da educação alimentar das crianças nas escolas, né? Porque é a única forma de você quebrar esse ciclo da alimentação ruim. E você tem razão, porque muita gente, às vezes, erra tentando acertar. Acreditam que certos alimentos são saudáveis, não tem a ideia das calorias que as coisas contêm. Então, nem tudo que é saudável é pouco calórico. Então, tem muita coisa que é saudável que engorda bastante. Me dá uns exemplos para quem está assistindo. Banana? Banana é uma fruta bastante calórica, mas eu diria para você frutas oleaginosas. Nozes, castanha, mesmo o azeite de oliva são extremamente saudáveis, mas são bem calóricos. Então, você comer à vontade as frutas oleaginosas ou usar o azeite com bastante, não só frequência, mas assim, em quantidade, né? É saudável, não vai aumentar o colesterol, muito pelo contrário, é muito saudável, mas engorda bastante. Então, nem tudo que é saudável tem baixas calorias. Por isso que a gente fala que a gente precisa de acompanhamento. Precisa mesmo, porque a gente tem algumas informações e algumas ideias que a gente acha, vou comer só fruta, salada e não sei o quê. Gente, às vezes tem algumas pegadinhas como essa, eu já ouvi falar muito sobre tem que comer tantas castanhas por dia, não sei o quê. A gente erra a mão, porque eu erro, às vezes até é engraçado, porque eu paro numa loja para comprar, eu falo para ela assim, põe 50 gramas. Ela fala assim, mas você não aproveita e leva? Porque se eu levar, eu vou comer o saco inteiro. E é assim que funciona, É assim que funciona. E aí você fala, gente, comi super saudável, comi só castanha, vai comer 1 quilo. Então, a gente tem que ter alguém para orientar realmente e falar sobre quantidade e também
da caloria, porque existe se alimentar saudável e querer emagrecer, que no caso hoje a gente está falando de obesidade, a gente vai entrar nesse mérito do emagrecimento, porque nas nossas pesquisas na internet foi o que só caiu, né, doutora? Vamos começar com uma aqui, ó. Sim. Qual é a melhor dieta para emagrecer? Isso é interessante. Várias dietas já foram estudadas, né? E, claro, as dietas são elaboradas com a finalidade de perder peso. Então, todas elas, se seguidas, fazem perder peso, mas nem sempre isso é muito saudável. Então, a dieta que se considera mais saudável é a dieta do Mediterrâneo. Sim. A dieta do Mediterrâneo é rica em azeite de oliva, peixes, oleaginosas, enfim, é uma dieta muito saudável. Se você fizer uma dieta assim, com uma restrição calórica, perde peso de uma forma saudável, né? Tem a dieta cetogênica, né? Sim. Todo mundo já fez um dia. É uma dieta que faz perder peso, comendo muita gordura e nada de carboidrato. Só que não é uma dieta saudável. Não, né? Além de ser difícil de tolerar a longo prazo, você acordar comendo bacon com ovo e almoçar linguiça e jantar fritura. A pessoa que está escutando em casa e nunca fez, fala, que dieta é essa? É maravilhosa, essa? Comer bacon, né? Poder comer fritura. Mas, na verdade, 1, 2 dias, no terceiro, você já tá não aguenta mal, mais. né? Até porque ele desencadeia vários sintomas, né? Tipo, eu fiz uma vez, eu tinha dor de cabeça, eu tinha mau hálito, era muito ruim. É desconfortável. E também, além de não conseguir manter, durante o período que se mantém, o colesterol sobe muito, evidentemente, né? Porque é muita gordura. Então, na realidade, perde peso, mas não perde peso de uma forma saudável. Eu costumo brincar assim, acaba infartando magrinho, né? Exatamente. Então, não vale a pena. Então, o jejum intermitente, aqui tem, já que você está falando de algumas formas de métodos de emagrecer, dietas, vamos falar que eles perguntam sobre o jejum intermitente. Se ele funciona para qualquer pessoa. Perfeito. É assim, olha, a gente sempre teve o conceito de que o correto é você fazer as principais refeições e fazer lanches intermediários, de forma a cada 3 horas, mais ou menos, comer alguma coisa, para não ficar longos períodos em jejum. Aí, através da rotina religiosa dos judeus que fazem, né, o jejum, foi visto que, na realidade, o jejum intermitente, ele é ok, ele é até bom do ponto de vista metabólico. Então, hoje, o jejum intermitente é uma forma que pode ser usada para ajudar na perda de peso. O que eu acho, né, e eu costumo ver assim no dia a dia, é que cada pessoa se adapta melhor a uma forma de dieta, né? Tem gente que não consegue de jeito nenhum fazer um jejum intermitente. Agora, tem gente que adora o jejum intermitente. Por quê? São aquelas pessoas que têm um hábito beliscador e que tá o tempo todo, dá uma voltinha, belisca alguma coisa, dá uma voltinha, pega alguma coisinha. Se ela sabe, por regra, que daquele horário até aquele horário ela não pode comer, ela não come. Entendi. E aí funciona. Porque, em geral, as pessoas não computam no que comeram com essas beliscadinhas. As pessoas dizem, nossa, mas eu almoço tão pouco, eu não tomo refrigerante. Aí você diz assim, nossa, mas o que você comeu depois do almoço? Aí uma bolachinha, uma fruta, uma banana, um chocolate, e comeu a tarde toda, né? Então, às vezes, por uma questão de disciplina, de facilidade de seguir, o jejum intermitente faz com que a pessoa emagreça de fato, porque ela tira essa janela de oportunidade de comer. Então, eu acho que funciona. Funciona para algumas pessoas, vai muito bem mesmo. E a mais antiga, que eu acho que se faz até hoje, que é a matemática, né? Você queima mais do que você consome. Funciona. Perfeito. Na realidade, essa é a base de todas as dietas, né? Todas as dietas, elas têm por objetivo uma restrição calórica, porque você só vai emagrecer se queimar mais do que come, né? Então,
tem que comer menos, porque ninguém consegue queimar tudo que come, né? Você faz atividade física, mas se comer à vontade, você acaba repondo. Acaba ficando no positivo. Fica tem que ficar no igualado ou negativo, né? Isso, para poder perder peso, né? E a gente tem que tomar um cuidado, por quê? Porque às vezes você está contando as calorias e você pode acabar contando errado, né? Por exemplo, você conta que comeu um pãozinho de manhã, mas o que você passou no pãozinho agregou calorias. Se você não colocar na sua conta, você às vezes fala, mas eu estou contando as calorias, está ficando menos, mas você esqueceu de contar o que passou no pão, o que comeu, enfim, de contorno na salada, enfim. Essas coisas pequenas, às vezes, fazem com que a sua contagem de calorias fique errada, fique subestimada. Olha só que interessante, né? Então, realmente, para perder peso, as calorias que entram tem que ser menos do que as que você queima. Lembrando que a gente realmente tem uma capacidade limitada de queimar calorias. E dependendo da pessoa também, né? Porque o metabolismo, você vê aquela pessoa que come muito e emagrece, não engorda, e tem aquelas pessoas que não comem nada e a balança não se mexe. Isso é por conta do metabolismo, né? O metabolismo, ele é geneticamente definido, né? Então a culpa é da minha mãe e do meu pai. Tá vendo? É cheio culpado. Não, o metabolismo realmente é da pessoa, né? Então, você não tem como interferir no metabolismo, você tem como interferir na ingesta ou aumentar o gasto através de exercícios, mas o metabolismo, ele é inerente da pessoa. Então, tem, às vezes, pessoas mais obesas que comem até menos do que um magrinho, aquele magrinho que não engorda de jeito nenhum, mas come bastante, mas é o metabolismo de cada um. E a gente tem que lembrar também que as fases da vida fazem com que esse metabolismo se modifique, né? Então, por exemplo, a criança está crescendo, o que ela come, ela cresce em estatura. Depois, o adulto jovem tem um metabolismo no seu pico, né, no auge. As mulheres, depois das gestações, já vem uma diferença, muda um pouquinho o organismo. E depois da menopausa, então, e com o envelhecimento, a facilidade para ganhar peso é muito grande, porque o metabolismo ele vai se ajustando a um organismo com mais idade, né? Então, tudo funciona numa velocidade menor, inclusive o metabolismo. E existe como acelerar isso? Não. Não. Na realidade, as medicações que propõem acelerar o metabolismo, elas fazem muito mal. Quem, em via de regra, controla o nosso metabolismo, assim, do ponto de vista hormonal, são os hormônios tiroidianos. Há quem use o hormônio tiroidiano para emagrecer, mas é contraindicado completamente, unanimemente contraindicado, porque aumenta muito a chance da pessoa vir a ter uma arritmia e o uso prolongado também, o risco de osteoporose. Então, é contraindicado, não se usa. Acho que ela para, né? Ela para de fazer o trabalho dela, porque você está entrando com o sintético, né? Quando os hormônios, eles funcionam com o sistema de feedback, né? Então, se você toma o hormônio de tireoide, a tireoide entende que ela não precisa trabalhar. E aí, ela realmente diminui bastante a produção hormonal. A hora que você para de tomar, você está com a tireoide também devagar. Então, isso depois facilita o reganho de peso. E uma coisa interessante da gente observar é o seguinte, do ponto de vista metabólico, é melhor você se manter num peso, mesmo que ele seja alto, do que emagrecer e ter um reganho abrupto. Porque esses reganhos abruptos de peso, eles levam junto a glicemia, o colesterol, a pressão. Então, esse efeito sanfona, ele não é muito legal para o organismo. Por isso que é importante, quando a pessoa se propõe a fazer uma restrição alimentar, usar medicamento e tudo mais, ela tem que fazer isso de uma forma que possa manter indefinidamente. Entendi. É uma restrição, é por isso que a melhor palavra é a reeducação alimentar. Então, você tem que se acostumar a comer o que você gosta, mas em menores quantidades, em frequências mais, em intervalos maiores, né? Então, não
não é que você não possa comer, eu costumo dizer assim, que você não deve tirar nada do que você gosta, porque você vai voltar a comer, Sim. né? Mas você deve se acostumar a comer em porções menores e em intervalos aumentados. Então, quanto mais calórico aquilo que você gosta, mais esporádico é o consumo. Entendi. Mas você pode comer, eventualmente come, tudo bem, porque você não pode se privar completamente, porque ninguém consegue a longo prazo. Uma vida sem hambúrguer, uma vida sem vinho, uma vida sem... Até porque a comida faz parte das nossas festas, das nossas comemorações, Sim. das nossas interações sociais, e perfeito, isso é Sim. muito bom. Mas a gente tem que se habituar a ter no dia a dia uma alimentação um pouco mais, vou dizer, sem gracinha, para que você possa, nesses momentos de interação, poder participar deles, né? Ai, olha, nunca tinha escutado. Sem gracinha. Sem emoção, sem digamos, emoção, uma rotina alimentar sem emoção. Doutora, é lógico que a gente está falando de emagrecimento e aqui tem várias perguntas sobre medicamentos, tá? Certo. Minha curiosidade, ainda existe aquelas fórmulas bombásticas onde a gente tomava, a gente que eu falo, eu na época quando tinha 15 anos de idade, que já faz muitos anos, né? A gente ia ao médico, endocrinologista, e ele fazia aquelas fórmulas enlouquecedoras, porque a gente ficava enlouquecidas. Existe ainda. Dependendo do caso, olha, acho que sim. Por sorte, as anfetaminas, elas foram proibidas pelos órgãos reguladores, inclusive pela Sociedade de Endocrinologia. Então, porque assim, o grande problema eram esses relacionados à questão comportamental e doenças psiquiátricas mesmo, né? Então, quem tinha alguma propensão, porque lembrando que às vezes alguns hábitos alimentares, eles são ali bem próximos a alguns problemas psiquiátricos, né? Por exemplo, a anorexia, a bulimia, nossa, é verdade. Mesmo os transtornos de compulsão alimentar, às vezes eles têm um quadro muito forte de ansiedade, de depressão. Então, quer dizer, quando você vê uma pessoa que está acima do peso, às vezes ela traz com ela um histórico, né, desse tipo, e o uso da anfetamina fazia despertar algum problema mais grave. E, além do que, a gente tinha um sucesso a longo prazo muito desprezível. Ninguém emagrecia e permanecia magro. Podia perder, por exemplo, num mês 10 quilos, mas daí, daqui 2, 3 meses, já tinha recuperado tudo, porque não promove uma reeducação alimentar, uma mudança de hábitos, né? Não... Então, realmente, essas fórmulas malucas, elas foram proibidas e não fizeram falta nesse aspecto, nesse sentido de isso saúde. Foi uma curiosidade minha, mas aqui tem aqui. Mas apareceram outros remédios, né? Então, vê se, tem 3 aqui que apareceu. Forxiga? O Forxiga é um nome comercial da dapagliflozina, é uma classe de medicações que é usada para o tratamento do diabetes. Ela não é uma medicação que tenha a função primeira de perder peso. E o efeito colateral é perder peso, porque elimina açúcar pela urina. Então, como ela tem esse efeito colateral, às vezes algumas pessoas acabam usando, mas não é a indicação de bula. Tá. Outro, Ozempic, né? Isso. Essas medicações... que são as injeções. Isso, que são as injeções. Elas vieram mesmo para o tratamento do diabetes, mas depois, pela perda de peso, elas foram aprovadas e hoje são aprovadas com o intuito do tratamento da obesidade. E, inclusive, elas foram evoluindo ao longo dos anos. Porque tem vários, né? Cada tem ano vários. Tem. Aqui ela fala de Ozempic, mas tem... Antes não era Ozempic, era... Isso, era o Victoza, Saxenda, daí veio o Ozempic e agora tá para sair mais um, que a gente ainda não tem no mercado, mas que ainda tem um efeito mais potencializado do que o Ozempic. Você já não sabe o nome para passar pra gente? Não, né? Ah, meu Deus. Mas eu sabe que eu já ouvi falar que esse princípio ativo do Ozempic, desses daí, agora tem comprimido, né? Isso, tem e comprimido ele tem também. Olha, na minha experiência, tem uma dificuldade de tomada, né? Uma dificuldade maior de adesão pelo fato de ser um comprimido de se tomar todos os dias e tem que ser em jejum e tudo mais. Eu tenho pacientes que
que tomam para diabetes e perderam peso, sim. Eu não sei dizer para você, porque eu nunca comparei se o efeito para perder peso é similar. Mas a substância é a mesma. A glifage, né? A gente sabe que é um comprimido muito antigo. Eu lembro o Rui, desde que descobriu que tinha diabetes, ele tomava glifage no início. E depois vieram outros medicamentos mais potentes, no caso dele, que era diabético. Mas agora voltou essa modinha de glifage. Isso. Porque fala que emagrece, inova a célula e muitos outros benefícios de rejuvenescimento e tudo mais. Qual o seu ponto de vista em relação ao glifage? Que é uma coisa antiga, né? O glifage é assim, ó. Ele nunca promoveu... É a metformina, né? A glifage também é nome comercial. A metformina, ela nunca promoveu uma perda de peso expressiva, né? Porque ela não é um inibidor de apetite e tal. Mas o que acontece? Quando a gente come, a gente tem uma liberação rápida de insulina. E a insulina, ela é liberada justamente para digerir, para absorver aquilo que a gente comeu. Mas no cérebro, a insulina tem um papel de sinalizador de saciedade, né? Então, a gente come, o organismo libera insulina, tanto para absorver o que a gente comeu, quanto para avisar o cérebro que a gente já comeu. Só que o obeso, ele tem uma resistência ao efeito da insulina no corpo todo, né? E a metformina, ela melhora, ela diminui essa resistência, ela aumenta a sinalização da insulina. Então, por isso ela teria um papel sacietógeno, né? Mas se você perguntar para quem toma, que muita gente toma uma medicação ótima para várias coisas, né? Para o diabetes, mas ela é antimitótica, então ela é adjuvante em algumas terapias oncológicas. É uma medicação que tem um papel aí de diminuir a resistência insulínica no cérebro, então talvez uma prevenção de demências, enfim, funções. Eu tenho visto muitos estudos em cima da glifage. Isso. Da metformina, vou até falar aqui, estou tomando, comecei a tomar. É noite e de manhã que eles falam para tomar, eu esqueço sempre de manhã, acabo tomando só à noite. Porque estão falando que um dos segredos para emagrecer é manter a glicemia baixa. Confere? Não necessariamente. Não. Assim, ó, só terminando a questão da metformina, então, ela teria um papel sacietógeno pela sinalização da insulina no cérebro, mais no hipotálamo propriamente. Mas, assim, a gente não vê um grau de saciedade enorme para quem toma. Né? Você pode até dizer se você está tomando, você não vê assim sincera, que... Eu não vejo diferença nenhuma. Exatamente. Então, não sei assim, se a longo prazo vai mudar na minha balança, que é o meu objetivo. Mas eu estou tomando, porque como eu li que tem vários benefícios além desse, eu comecei a realmente tomar. Eu diria assim, que é um facilitador para perda de peso, mas não é uma medicação para perda de peso, né? Agora, com relação a essa questão da glicemia que você perguntou, não é o fato de ter a glicemia baixa que emagrece. Na realidade, quando você emagrece, você abaixa a glicemia, porque diminui a gordura do fígado, então diminui a produção hepática de açúcar, diminui a resistência ao efeito da insulina, então a glicemia abaixa, mas não é isso que facilita a perda de peso que abaixa a glicemia. Acho que não, até porque... Em situações em que a pessoa não sabe que tem diabetes e não trata, e o diabetes fica muito alto a ponto de mexer na osmolaridade do sangue, a pessoa até emagrece, porque faz tanto xixi com açúcar e tudo mais que até emagrece, perde massa muscular e tal. Então não é uma relação, não há uma relação da glicemia com a questão do peso. Deixa eu ver que tem vários aqui, mas eu vou ver o que encaixa. Que eu achei ótimo. Quais são os melhores exercícios para queimar gordura? Essa é boa. É assim, olha, a gente sempre achou que para perder peso tinha que fazer exercício aeróbico. Nadar, correr e tal, né? Fazer esporte. Hoje a gente sabe que não, todos os exercícios são bons, né? O que puder fazer, o exercício que der certo de fazer, faça, porque ajuda. Porque se você faz um exercício resistido e ganha massa muscular, aí você vai dizer assim, nossa, mas a minha balança não mudou, porque eu ganhei músculo, estou mais pesada. O músculo, ele
queima calorias muito mais intensamente, é um tecido metabolicamente muito mais ativo. Então, mesmo quando você... mais músculo, mais queima. Mais queima. Por isso que o metabolismo do homem também é mais rápido que o da mulher, né? O homem tem muito mais músculo. Então, mesmo quando você não está se exercitando, você está paradinha, os seus músculos estão lá, consumindo açúcar, queimando calorias. Então, quanto mais músculo, melhor. Mais músculo, melhor. Por isso, a musculação também é um excelente exercício para perda de peso. Os exercícios resistidos também ajudam. Então, quer dizer, a gente, para perder peso, não fica restrito aos exercícios aeróbicos. Você pode fazer um exercício resistido, que também é bom. Aqui tem olha, que eu achei interessante, sobre o efeito platô e como superá-lo na perda de peso. Queria que você explicasse primeiro o que é o efeito platô, que algumas pessoas não devem saber, e aí que se tem como, né, dar um drible, né, no efeito platô. Em cima desse efeito, porque eu já sofri por isso. Isso é super importante, que todo mundo que está fazendo um tratamento para perda de peso saiba que existe o efeito platô mesmo, né? Porque o que acontece? Tudo no nosso organismo fica em equilíbrio e o organismo busca esse equilíbrio o tempo todo, né? E o peso é assim também. Então, o organismo ele entende como normal aquele peso que você ficou mais tempo, né? Então, se você fica doente, fica uma semana comendo mal, você emagrece 2 quilos, 15 dias depois você volta, né? Da mesma maneira, como se você vai numa churrascaria, come demais, sai de lá prometendo que nunca mais faz isso de novo e tal. No dia seguinte, você não está mais gorda por isso, né? Por quê? Porque o organismo busca o equilíbrio, ele busca manter aquele peso que ele entende como normal. Agora, quando você está fazendo uma dieta, o seu objetivo é perder peso e manter. Sim. E aí você tem que segurar esse peso até o organismo entender que agora aquele seu peso é o peso novo. E quanto tempo? Existe um tempo? Existe, assim, um número, né? Que eu não sei se tem fundamento científico, mas o que se diz é 1 mês para cada quilo perdido. É bastante tempo, né? Então, o organismo, ele faz isso. Quando você perdeu uma quantia significativa de peso, ele começa a segurar para você não perder mais peso, porque ele interpreta que você está desnutrindo mesmo. Entendi. Né? E aí existe esse platô, você briga para perder e o organismo briga para ganhar e fica do 0 a 0, aí você não ganha, não perde. E aí é nesse momento que a pessoa vem no consultório e diz assim: eu vou desistir, porque agora eu não perco mais peso, estacionei nisso e não saio disso. E agora, doutora? Responde. Então, e aí você tem que continuar firme na sua dieta, porque se você abandonar... Não existe nada para dar uma... Não. Na verdade... pela sua risada deve ter, mas tá bom, não vou contar. Não. É que, na verdade, o que acontece? O organismo está brigando para voltar no peso. Sim. Se você abandonar a dieta e voltar a comer e tudo, deu no que o organismo quer, você volta no peso. Então, você tem que se manter firme. E aí você consegue depois cair de novo. Aí, a hora que ele se acostuma com aquele peso, você continua perdendo. Quanto tempo para acostumar? Então, 1 mês para cada quilo. Nossa Senhora. Mas esse platô aí. Isso. Não, mas é importante que as pessoas saibam que isso existe mesmo. Porque se nesse momento a pessoa desiste da dieta, desiste do tratamento e tudo mais, ela tem o reganho de peso e volta no que estava antes. Eu já ouvi falar que quando a gente entra nesse efeito platô, por exemplo, você tem que mudar um pouco a sua estratégia, tanto alimentar como de atividade física, para assustar um pouco ele ou não? O que você pode fazer, se você conseguir, é restringir ainda mais o que você come, aumentar mais a sua atividade física. Sim, daí você vai ter uma... É que às vezes o que acontece... em relação ao hábito alimentar que a pessoa trazia, ela já está assim, não tem mais o que tirar, né? Então, a pessoa já não sabe mais aonde ela vai conseguir mexer. Então, se tiver paciência de manter esse platô, passa, daí volta a perder peso, porque o organismo se acostuma com peso novo. Entendi. Vamos ver mais uma aqui, ó, pra gente... O que, deixa só para concluir, claro. Às vezes o que a gente faz nesse momento é associar alguma medicação,
né? Porque daí você tira um pouquinho a fome e a pessoa consegue restringir ainda um pouquinho mais no que tá comendo. Sabia que tinha alguma coisinha aí. Olha, esse aqui também é interessante. Qual é o papel do estresse na dificuldade do emagrecimento ou do ganho de peso? Quer dizer, o estresse, ele mexe com os dois. Isso, então. Eu assim, tive um estresse muito grande com a perda do Rui, meu marido. E foram, em 3 meses, 15 quilos. Você ganhou. Perdeu. Sem nenhum esforço. Então. Mas agora eu recuperei porque meu organismo ele é super inteligente. E ele já voltou o peso dele normal. Mas eu por um pico de estresse. Agora eu sei também de casos de pessoas com pico de... Inclusive ontem, olha só, ontem eu conversei com uma pessoa que passou pelo mesmo problema que eu, perdeu o marido. E ela teve, ao contrário, ela engordou, em questão não sei de quanto tempo, pouco tempo, 10 quilos. Sem mexer em nada. Eu acho que depende do organismo, né? Não, eu acho que depende da forma da pessoa de reagir, cada um reage de um jeito, isso que eu ia dizer, né? Em situações de luto, às vezes as pessoas perdem peso, às vezes elas ganham peso, ou às vezes inicialmente elas perdem peso, depois elas ganham peso. Tem uma questão muito psíquica mesmo nessa questão da comida. Mas no caso eu estou colocando eu e essa pessoa que eu acabei de lembrar, porque é o mesmo estilo de vida, mesmos hábitos alimentares que nem eu, não, é lógico que eu mudei um pouco, comia menos, mas ela também come menos. Ela falou, não estou me alimentando pior do que me alimentava, menos ainda, e teve o ganho. E eu já tive a perda, mas não, eu não fiz dieta e nem parei tanto de comer para ter esse tipo de... Então, você acha que existe o estresse, um hormônio que acaba mexendo com isso? Olha, tem vários pontos nisso. Uma questão é que quando você está muito estressada, às vezes você desfoca da comida. Então você diz assim, eu estou comendo menos, mas às vezes está comendo menos, mas está beliscando mais. Está comendo mais doce, está bebendo um pouquinho mais. Então, quer dizer, as calorias estão entrando de outra maneira, não nas refeições. Porque às vezes as pessoas só computam o que comem nas refeições. E... às vezes não conta e os mais calóricos estão ali, né? Exato, exatamente. Então, por exemplo, tem gente que por conta do estresse levanta de noite para comer, enquanto não comer, não tomar um copo de leite, não fizer alguma coisa, não consegue dormir de novo. Então, tem essa questão. Agora, tem a questão também que quando a gente está estressado, a gente produz mais cortisol. O cortisol é um hormônio que dificulta a perda de peso, só que é uma resposta nessas situações de estresse, né, de luto, de uma resposta fisiológica, uma resposta normal do organismo. Né? Você está estressada, você está triste, você está abalada por alguma coisa, ou por um luto, ou por outra coisa, e é uma resposta normal. Então, esse cortisol... ele tá lá, às vezes está aumentado, você está com mais cortisol do que estaria em situações normais, mas não tem o que fazer, é uma resposta normal ao estresse, é um estresse psicológico, né? Agora, uma coisa que é interessante da gente observar nessa questão do estresse, que a gente não considera, a inversão do ritmo circadiano também é um estresse. Então, existem estudos mostrando que as pessoas que têm permanentemente uma inversão do ritmo circadiano, pessoas que trabalham à noite, pessoal do hospital mesmo, ou pessoal de empresas que têm um terceiro turno. Que trabalham com restaurantes, né? Que vão até noite adentro. Exato. Essas pessoas que têm um ritmo circadiano invertido, elas têm mais doenças metabólicas, elas têm mais obesidade, mais hipertensão, mais alterações da glicemia, Porque a gente tem um padrão de secreção hormonal circadiano. Tipo, à noite que a gente vai dormir, né? Que falam que a gente tem... Vai se recompor, né? Exato. A gente tem sono à noite. Mesmo que você trabalhe por anos de madrugada e durma de dia, você tem sono à noite, né? Então, o nosso organismo trabalha dessa maneira. Então, quando você tem uma inversão do ritmo circadiano, isso para o organismo é um estresse.
Né? E assim, isso é uma coisa muito nítida de ver. Por isso que é importante que falam que durante, né, não só emagrecimento, mas para você ter uma qualidade de vida, você tem que ter uma boa noite de sono. Sim, o sono tem que ser reparador. Tanto em número de horas, quanto em qualidade do sono. Então, isso tem um impacto nessa questão. É um estresse que a gente não chama de estresse, né? Mas para o organismo, a privação de sono é um estresse. Nossa, doutora, tem tanto... André, como nós estamos aí de tempo, porque a gente vai batendo papo, esquecendo, e o André vai deixando, né? E é muito interessante esse assunto também, né? Está perto de 50, mais ou menos. Ó, já está cortando a gente. Posso mais um, André? Uma em sua homenagem, André? Posso? Quem é viciado em açúcar, existe um tratamento? Ou o que é? O corpo pede açúcar porque ele vicia? Ou é uma ansiedade? O que significa essas pessoas são compulsivas por açúcar? Olha lá, vamos ver se ela vai acertar você. Olha, muitas vezes o padrão do doce, a compulsão pelo doce, ela está relacionada à ansiedade. É assim, no dia a dia é o que a gente mais vê, né? Pressão de tempo, pressão de sobrecarga de trabalho, ou mesmo, às vezes, o que a gente estava falando antes, a privação do sono, o cansaço, a pessoa que tem uma apneia durante a noite, não descansa, não dorme bem durante o dia, não dá para dormir, come um docinho. Ih, ó, também bateu, ó, não dorme bem. Então, olha lá. Então, a questão do doce, a gente percebe isso, a gente tem um paladar mais agradável para o doce quando você está um pouquinho mais ansiosa, você percebe que o doce fica mais gostoso, né? Agora, lógico, existem pessoas que gostam muito de doce, né? E o problema do doce é que, em geral, ele também é bem gorduroso, né? Eu não conheço ninguém que diga assim, eu não vivo sem goiabada, mas tem gente que diz, eu não vivo sem chocolate, né? Então, o doce, via de regra, é gorduroso e não tem, assim, um valor nutricional muito grande, né? Então, você não tem lá muitas vitaminas, um doce que tenha muitas vitaminas, porque o doce que teria vitaminas seriam as frutas, né? Que falam que são calorias vazias, né? Exato, e são muitas calorias, né? Porque lógico que a gente gosta de doce gostoso, né? Que tem creme de leite, leite condensado. Gosta da paçoquinha, torta holandesa. Então. Tudo muito gorduroso. Então, exatamente. Aí acaba sendo calórico, né? Sim. Assim, mais uma vez, se você não é diabético, você pode comer. Se for diabético, pode comer a versão diet. Porque hoje em dia tá tudo igual, né? Hoje exato. Tem chefes de cozinha especializada nisso. Claro. Tem coisas que você come, doce que você come, que você nem percebe. Não, são de excelente qualidade. É lógico que existe algumas sobremesas diet que tem aquele retrogosto adoçante, né? Mas hoje em dia eles fazem de uma forma que a gente não sente realmente a diferença e tem um sabor muito agradável. Bom, Exato. A gente percebeu que resumindo tudo, que a gordura, que a obesidade é péssimo, não só para a estética, como principalmente para a saúde, que ele desencadeia aí várias doenças. E a gente também já viu que dentro de tudo, que ela falou das dietas, dieta da moda, dos medicamentos, é matemática a base. Então a gente sabe, né? A gente tem que consumir menos e gastar mais para a gente ter um resultado aí satisfatório. Bom, eu acho que, assim, no geral, né? Deu uma super dica para todo mundo, mas como a gente já falou no início, cada pessoa é uma pessoa, um organismo, tem que ter acompanhamento, a gente acha que sabe. Todo mundo fala assim, a gente já sabe como faz o emagrecer, mas é difícil, né? Não sabe, porque às vezes o que a gente acha que sabe vai contra tudo o que eles estudam a vida toda para estar aplicando na gente, pra gente que tem aí um super resultado. E medicamento é óbvio que tem que passar por um especialista para ver se realmente isso, porque eu falo, né, você também já deve estar cansado de ver, a minha vizinha emagreceu 10 quilos com não sei o quê. Aí você fala, me dá o nome desse remédio, não é? Me dá verdade. o nome dessa fitoterapia, seja lá o que for. Aí você fala assim, não, vou comprar. Aí você vai na farmácia, pede para fazer, e aí você começa a tomar e fala, nossa, mas eu não emagrecia, fulano emagreceu. Mas se fosse só isso, estava ótimo, mas tem todo um, né, por trás a pessoa come saudável, faz atividade física, então isso aí é uma cereja no bolo dentro do beabá que a gente sabe que funciona. Sim. Olha, eu já estou quase consultando, né, doutora? Mas você sabe, uma outra coisa que eu costumo dizer bastante, e eu esqueci aqui de dizer,
ler rótulo dos alimentos, conhecer o que está comendo. É muito importante. É super importante. Eu agora tô meio assim relaxada, mas eu teve uma época que eu fazia isso. É Isso importante. muda muito. É importante ter ideia de quantas calorias tem aquilo que você está habituado a comer, porque a gente não varia tanto no dia a dia, né? Então, vai lá no Google e procura quantas calorias tem. É importante você conhecer o que você está comendo, que valor nutricional ele tem, quantas calorias ele tem. E toda vez que abrir um pacotinho, olha o rótulo, né? Sim. O que é o maior veneno, o vilão numa dieta? Que parece inofensivo, no seu ponto de vista. Que parece inofensivo? Eu acho que são os alimentos processados. Não parecem inofensivos, a gente sabe que eles não são inofensivos, mas é que pela praticidade eles são muito consumidos, né? Então até a gente brinca assim que se você tiver que abrir um pacotinho e a comida já estiver pronta ali, é ruim, né? Se você não tem que abrir pacotinho para comer, tende a ser melhor. Né? Tem hoje, todo mundo fala, desembala menos? Como que Isso, tem, exato. Acho que até uma campanha a respeito disso, né? Para desembalar menos e comer o produto fresco mais. Tem uma frase que até não me lembro agora, mas que caiu, né, na internet, e todo mundo falando desembale menos. Eu não vou saber agora, gente. Você sabe? Não sabe. Se perguntar a receita de doce, ele vai saber. Tô brincando. Doutora, eu quero agradecer a sua participação. Uma delícia, né? Muito bom, você dividir com a gente todo esse seu conhecimento. É claro que a gente ficaria horas e horas e horas batendo papo, porque tem muita coisa. Tipo, de todas as perguntas, a gente foi em cima de 3, 4, mas, por causa do nosso tempo, mas com certeza vou querer tê-la aqui novamente para a gente bater um papo e dividir todo esse seu conhecimento com o pessoal de casa. Gra, é um prazer enorme, eu agradeço demais e parabéns pelo programa, de levar essa informação que é super importante e quanto mais informação as pessoas têm, mais saúde tem também, né? Com certeza. Grande beijo para você. Para você também, obrigada. E a gente vai ficando por aqui. Semana que vem a gente tá de volta com mais temas bacanas. E participe, vão lá nas nossas redes sociais, tanto na minha, Graciana Camatari, ou também Shop Mix Piracicaba. E você pode estar sugerindo aí o próximo tema, tá bom? Beijo e até a próxima.